Olá, então sejam bem-vindos à nossa live, onde a gente vai estar conversando sobre a diferença entre a qualificação e a defesa final, né? A apresentação desses dois momentos tão importantes, de um TCC, de um mestrado ou de um doutorado. A gente vai estar vendo as particularidades de cada um desses tipos de apresentações, né? E a importância que tem de a gente se dedicar bem para essa apresentação, que a gente pode estar aproveitando os slides da qualificação para a defesa final. Então, tudo que tu se dedicar para esse momento da qualificação, tu vai poder aproveitar para a tua defesa final. E é isso que a gente vai estar vendo agora. Deixa eu fechar aqui. Deu. Então, a gente vai estar vendo isso. Deixa eu botar para carregar. Aqui. Vou andar de lado para poder conectar aqui, que tá, a bateria tá... Aqui, agora vai certinho. Então, é isso que a gente vai estar vendo aqui nessa live. Então, começar, qual que é a diferença da defesa final para a qualificação? A defesa final todo mundo já conhece, né? Já sabe que é o momento que a gente tem, né? Então, opa, deixa eu botar aqui. Vai cair meu telefone. Nossa, essa live tá aqui, o cara parou. Senão ia cair o telefone. Bom, então, qual que é a diferença entre a qualificação e a defesa final? A defesa final é o último momento, né? Então, é o momento onde a gente vai apresentar o trabalho completo, do início ao fim, né? Então, apresentando desde os objetivos iniciais, introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Então, o trabalho completo com tudo que tu executou durante esse teu período de pesquisa. A qualificação vai depender um pouco de cada instituição. Eu, basicamente, né, com contato com os alunos, eu vejo que tem 3 tipos diferentes de qualificações nos programas de pós-graduação no Brasil. Mas eu vou focar aqui na qualificação que eu vejo que é a mais frequente e é o tipo de qualificação que eu tive também, e que eu tenho nas minhas alunas, né, que é a instituição que eu sou professora, que é a qualificação do projeto. Né? Então, é quando a instituição avalia o aluno no momento da qualificação, o projeto de pesquisa que ele vai estar desenvolvendo ao longo do seu período de pesquisa ali, seja TCC, mestrado ou doutorado. Então, nesse tipo de qualificação, o aluno vai apresentar o projeto de pesquisa em si, ou seja, o que ele vai executar, sem ter executado ainda. Né? Então, ele vai mostrar ali o que ele pretende, né? Quais são os objetivos, toda a estrutura da pesquisa a ser desenvolvida. Então, ele vai estar mostrando toda a sua fundamentação teórica, os materiais e métodos bem detalhados e com os seus resultados esperados. Né? Então, esse é o objetivo nesse momento, para estar ali avaliando o que vai ser executado. Então, aqui a minha ideia é a gente focar nesse tipo de qualificação. A gente pode até fazer uma outra live sobre os diferentes tipos de qualificações que tem nas pós-graduações no Brasil, mas é uma coisa que é interessante de saber, mas que a gente não pode escolher, né? É o programa que a gente está ali vinculado, é o modelo de qualificação que eles têm e é o que a gente tem que seguir, né? A gente não pode escolher como que a gente quer ser qualificado num mestrado ou num doutorado. Então, vamos partir do exemplo da qualificação de projeto de pesquisa. Então, nesse momento, é importante a gente conhecer bem como que é essa estrutura dessas 2 apresentações, para a gente poder otimizar essa nossa apresentação, seja ela para montar, né, os slides de uma maneira adequada e aproveitar o tempo, né? Então, isso é uma coisa muito importante. A gente tem que saber qual que é o grande objetivo daquela apresentação, que daí a gente tem que focar a maior parte do tempo da nossa apresentação nesse grande objetivo de avaliação. Então, quando a gente está na qualificação, né, uma qualificação de projeto de pesquisa, a gente tem que pensar que o objetivo que tem naquela apresentação é saber se o teu projeto é bem fundamentado e ele tem estrutura para que ele possa ser
executado. Então, tu vai estar apresentando a tua introdução, tua fundamentação teórica, tu vai estar apresentando os teus objetivos e a tua metodologia. Então, é importante que tu tenha uma boa fundamentação teórica, mas o que a banca quer avaliar, mais do que se tu tem conhecimento sobre o assunto, é se tu tem capacidade de aplicar esse projeto, né? Tem capacidade de executar, né? A melhor palavra seria executar. Se teu projeto tem estrutura suficiente para que ele possa ser executado e atingir, né, com a execução dele, atingir os objetivos propostos. Então, numa qualificação, tu precisa estruturar muito bem a teus materiais e métodos, né? Apresentar ali qual que é a tua população da pesquisa, se é com pessoas, né? Se é com animais, explicar bem qual que é o teu processo de avaliação dos animais, como é que eles vão ser alojados, né? Quais avaliações vão ser feitas nesses animais ou nas pessoas, quais entrevistas, coletas de dados que vão ser realizadas. Ter isso bem detalhado para que quem está te assistindo, né, a banca que está ali te avaliando, consiga entender todo o processo que vai ser realizado e que, de fato, tu vai conseguir ter resultados bons, né, e resultados apropriados a partir dessa execução da pesquisa. E que esses resultados vão responder diretamente os teus objetivos. Os teus objetivos vão conseguir ser alcançados com essa tua metodologia. Então, isso é bem importante. Sabendo disso, tu vai organizar a tua apresentação dessa maneira e dedicar tempo para apresentar em detalhes os teus materiais e métodos. Diferente do que depois, quando a gente tiver a apresentação final, a apresentação final vai ser, o grande objetivo dela é mostrar o que foi feito, né? O resultado que tu encontrou e a discussão desse teu trabalho. Então, na tua defesa final, o objetivo dessa apresentação, teu foco deve ser nos teus resultados e discussão. Então, não perder muito tempo na introdução, nem nos materiais e métodos. Claro, tu tem que apresentar, né? Tem que dizer como foi feito. Mas não precisa detalhar os teus materiais e métodos na mesma profundidade que foi feito lá na tua qualificação. Então, essa é uma diferença importante. Tu saber dar uma enxugadinha nos teus materiais e métodos da tua qualificação para a tua defesa final. Por quê? Agora tu vai ter muito mais material para ser apresentado, né? Agora tu tem todos os teus resultados e a tua discussão. E esse é o grande objetivo da apresentação. Então, dedicar metade do teu tempo da tua apresentação, pelo menos, nos teus resultados e discussão. Que é isso que a banca vai estar avaliando, né? O teu mestrado, o teu doutorado, de fato, são os teus resultados de discussão. Então, ali tu aprofunda muito mais. Tu não precisa apresentar tanto sobre a introdução e fundamentação teórica, porque isso tu meio que retoma na discussão. E é muito melhor tu apresentar uma discussão bem fundamentada, bem detalhada, do que uma fundamentação teórica. Então, essa diferença é interessante. A banca vai te avaliar com melhores olhos nesse sentido, se tu conseguir discutir melhor os teus resultados do que se tu apresentar uma introdução muito longa, né? Que é justamente isso que a gente quer ver, né, no trabalho, como que o aluno consegue entender, apresentar esses resultados, e entender e explicar por que esses resultados aconteceram e quais as consequências desses resultados. E isso é a discussão, né? Comparar com outros estudos, e isso que a gente vai ter que estar apresentando detalhadamente, né, na apresentação de defesa final. Essas diferenças, né, são importantes para que quando tu for montar os teus slides, tu já tendo isso em mente, tu vai poder aproveitar e estruturar eles, né, a quantidade de slides que tu vai estar fazendo para cada parte vai ser diferente, né, na qualificação ou na defesa final. Tu vai na qualificação, então, dedicar mais tempo para materiais e métodos, mais tempo para o teu referencial teórico, que na tua defesa, tu pode dar uma enxugada nessa parte,
para dedicar mais tempo da tua apresentação aos teus resultados e discussão, que é o grande foco na defesa, né? Na defesa final. E a gente pode aproveitar, sim, os slides do momento da qualificação para a defesa final. Vocês estão ouvindo os passarinhos aqui, estão bem empolgados na janela. Mas então, os teus slides da qualificação, eles são ótimos para tu aproveitar para a defesa final por vários motivos. Primeiro, que eles já foram avaliados pela banca, né? Então, tu já sabe o que funciona e o que não funciona na dinâmica ali da apresentação. Então, se a banca fez sugestões sobre os slides, aproveita, né? Corrige os slides e aproveita essa correção para a tua defesa final. Tu pode estar aproveitando também toda a tua introdução, o teu referencial teórico, só dá uma enxugada, como eu comentei. Então, reduz um pouco o número de slides da introdução e do referencial teórico. Até em algumas instituições, eles nem pedem referencial teórico na defesa final, só a introdução já é suficiente. É bom tu te informar, né, bem na tua instituição, como é que é, se tem um modelo de apresentação, um modelo de slides, né, para tu ver quais são os tópicos que eles pedem. E também assistir outros colegas, né, para ver exatamente a estrutura da apresentação que o pessoal vem usando para tu seguir esse modelo também. Então, é interessante tu ter essa noção para poder, né, seguir o modelo que a instituição orienta. Que isso varia um pouquinho, né, pelo que eu vejo assim na consultoria, nos ensaios de apresentação que eu faço, o pessoal tem algumas particularidades das instituições que é importante a gente seguir, né? Se tem um modelo lá, a gente segue. Então, a gente aproveita essa introdução da qualificação, só dá uma enxugada, né? Como eu comentei, na defesa final, esse não é o foco. A gente tem que apresentar para mostrar que tu tem uma estrutura nessa tua apresentação, mas não precisa aprofundar. E nos materiais e métodos, né, também tu pode aproveitar todos os teus slides. Só um detalhe muito importante, né? Então, atenção quando for a pegar os teus slides de materiais e métodos da qualificação para a defesa final, para mudar o tempo verbal, né? Então, porque na qualificação, tu ia executar tudo ainda, né? Tá tudo no futuro, né? Serão coletados os dados, serão avaliados, né? E agora, na defesa final, já aconteceu. Então, os dados foram avaliados, as análises foram realizadas. Então, essa mudança no tempo verbal é bem importante. Já vi alunos que não mudaram e na defesa final apresentaram tudo no futuro. E daí fica muito estranho. Dá para perceber que o aluno aproveitou só os slides da qualificação e nem corrigiu, né? Nem avaliou aquilo ali. E praticamente nem ensaiou, né? Então, tem que ter essa atenção de mudar. Muda os verbos, né? Passa tudo para o passado, porque agora já foi tudo executado. Então, esse é um detalhe bem importante para tu conseguir aproveitar os teus slides da qualificação para a tua defesa final. Então, assim, tu consegue aproveitar uns slides que tu já treinou, né? Já apresentou eles, e agora, na defesa, tu só avalia a questão do tempo, né? Então, isso é um detalhe importante de tu ver se cabe tu apresentar realmente todos os teus materiais e métodos da mesma maneira que tu apresentou na qualificação, na tua defesa final. Isso vai depender do tempo que tu tem disponível, né? Então, isso tu vai avaliar a partir dos teus ensaios. Se tu vai conseguir apresentar todos os slides no materiais e métodos que tu teve antes, né, na qualificação, ou se tu vai ter que dar uma enxugada. No meu doutorado, eu enxuguei, né? Tive que reduzir um pouco os slides. Eu apresentei a parte, por exemplo, de análise laboratorial de uma maneira, né? Os métodos, que eu tinha vários métodos, né? Várias enzimas que eu dosei, vários testes comportamentais que eu fiz, que eu trabalhei com ratos, né, com um modelo animal em ratos, onde então eu dei uma enxugada, que na qualificação eu fiz um slide para cada
teste comportamental e expliquei o teste comportamental em detalhes. Na defesa, eu fiz um slide para todos os testes juntos. Então, botei todos os testes comportamentais ali e apresentei de uma forma sucinta. Coloquei a referência de onde eu peguei aquele teste, de qual foi o livro, qual foi o artigo que eu utilizei como base para fazer aquele teste comportamental e apresentei rapidamente, só basicamente referenciando o teste, dizendo o objetivo dele. Então, isso tu pode também pensar em como fazer essa apresentação de uma maneira mais dinâmica na tua defesa, para tu não perder muito tempo nisso e depois não ter tempo suficiente de apresentar com calma e profundidade os teus resultados finais, os teus resultados e a discussão. Então, porque a discussão também é bem importante. Não é para pegar e fazer um monte de resultado e uma discussão rapidinha, Então, é importante a discussão também. Então, dedicar um tempo da apresentação para a discussão dos teus dados é bem importante. Tu conseguir fazer uma dinâmica da apresentação entre tu apresentar resultados e discussão juntos seria o ideal, Porque daí quem está assistindo consegue acompanhar muito melhor quando a gente apresenta resultados e discussão logo em seguida, E não todos os resultados, depois toda a discussão. Essa é uma mudança que, inclusive, tu pode estar fazendo até na tua apresentação, Se no teu texto é resultados e discussão separada, tu pode conversar com o teu orientador, ver como fazer, se ali na tua instituição o pessoal faz isso, mas eu sempre recomendo apresentar junto, Apresenta o resultado e daí discute ele. Outro resultado, discute ele, E vai intercalando, que para quem assiste fica muito mais fluido, Faz muito mais sentido a apresentar dessa maneira, Então fica aí mais uma sugestão de como tu pode estar preparando a tua apresentação. Então, alguém tem alguma dúvida? Pode deixar aí nos comentários, que a ideia aqui, também é esclarecer dúvidas, de como que a gente pode estar melhorando essa apresentação, tanto da qualificação quanto da defesa final. Uma dúvida que eu vejo comum, é sobre a avaliação da banca, Então, na banca da qualificação, eu vejo muito mais dúvidas da banca, questionamentos sobre detalhes da metodologia, o que a justificativa das escolhas metodológicas do trabalho, Então, por que vai fazer tal avaliação, por que não vai fazer tal outra, que quem sabe seria interessante, Então, saber justamente essas questões das tuas escolhas de metodologia é o que pega bastante na apresentação de qualificação. E na defesa final, o que a banca acaba perguntando mais é justamente dos resultados, De explicar melhor os resultados, de questionar por que aqueles resultados foram encontrados, Porque explicar, discutir melhor ainda os resultados. Então, isso eu acho que são questões que a gente já tendo em mente, até desde a escrita, no momento da apresentação é importante se preparar para a banca para saber detalhar mais esses pontos para a qualificação ou para a defesa final, vai ser bem bom. E já fica aqui o convite também para a próxima semana, vai ter um evento, é uma aula ao vivo que eu vou fazer sobre como encarar uma banca difícil, onde a gente vai estar vendo como se preparar para o momento da banca, para qualquer tipo de banca, até a mais difícil, quando a gente sabe que tem aqueles professores que têm fama, que tem já um histórico de pegar mais no pé, sabe como é que é? A gente sempre já ouviu falar de algum professor assim. Então, a gente vai estar vendo os diferentes tipos de professores que são mais complicados de lidar, que eu vou estar falando sobre 3 diferentes perfis que a gente consegue identificar e como lidar com cada um deles, que é diferente, Cada um a gente pode lidar de uma maneira, pode não deve, lidar de uma maneira diferente para não se enrolar, para não se complicar no momento da banca.
né? E a gente vai estar vendo também como tá nesse momento da banca muito mais confiante para dar tudo certo e a apresentação ser um sucesso. Então, vai ser na próxima semana, na quarta-feira, né, dia 9 de novembro, às 7 da noite. Então, faz a tua inscrição, tem no link da bio ou no YouTube, vou deixar na descrição aqui do vídeo, onde a gente vai estar vendo isso tudo com detalhes. Espero vocês, é tanto para aluno desde a graduação, do mestrado, doutorado, então vai ter orientações para todos, né? E no dia seguinte, já aproveitando, no dia seguinte vai ter a abertura para o meu curso de apresentações acadêmicas, né? Que é o Surpreenda a Banca. Então, é um curso muito legal que eu montei a partir de todas as orientações que eu dou para os meus alunos, né, na consultoria, os meus alunos realmente que eu oriento, eu organizei de uma maneira estruturada para poder ajudar ainda mais o pessoal. Então, espero vocês lá também. Vai ser muito bom ter vocês lá no curso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Ó, tem uma dúvida aqui. Então, Mari, no programa onde eu estudo, é disponibilizado o tempo de no máximo 50 minutos. Mas muitas vezes vi pessoas ultrapassando muito esse tempo. O que você acha disso? Quais dicas daria? Eu acho péssimo passar o tempo. Né? E dependendo do lugar, a gente vê que desconta ponto. Né? Apesar de a gente não ter uma nota pública, né, sobre a apresentação, né? A gente não se diz, né? O aluno tirou nota 8, né? Ele tirou 10. A gente só vê aprovado, reprovado, e às vezes a gente vê com louvor, né? Que daí é um tipo, 10 tirou 10, né? A gente vê assim. Mas então, o que é importante? Se tu tem um tempo de 50 minutos, tu ensaiar. O que a gente orienta é em torno de 1 a 2 slides por minuto. Então, para 50 minutos de apresentação, eu sugiro que tu tenha em torno de 50 a 100 slides. 100 slides é muito, né? Então, acho que uns 70 slides seria, de 50 a 70, eu acho que seria bom, né? Então, a gente que sempre quer falar um pouco mais do nosso trabalho, né? Mas é importante a gente saber esse limite. E o limite a gente só vai conhecer ensaiando, né? Isso até a gente pode até fazer mais outra live, mas isso até digo que lá no curso, no Surpreenda a Banca, tem um módulo só sobre ensaios, né? Tem um checklist sobre ensaios para fazer ensaio sozinho, para fazer ensaio outra pessoa, né, te avaliando, para ver se está toda a tua apresentação completa. Eu justamente montei esses checklists para ajudar, né, para conseguir bater o tempo certinho. Tu tem que, para dar no tempo certo, a gente tem que se conhecer para saber se a gente fala muito rápido ou se a gente fala devagar. Normalmente, o pessoal fala muito rápido, né? Eu sou uma que, às vezes, vai no pique, vai e fala que é uma loucura. Então, eu sei que, por exemplo, se eu tenho que fazer uma apresentação de 20 minutos e eu quero cravar o tempo, dar 20 minutos mesmo, eu tenho que ensaiar em casa dando 21, 22 no máximo, porque eu sei que no dia eu vou falar mais rápido. E daí eu bato 20 minutos. Eu não consigo, no dia, encurtar minha apresentação em 1, 2 minutos até. Né? Porque a gente dá uma aceleradinha. Então, é importante tu saber disso. Então, se tu vai ensaiar para uma apresentação de 50 minutos, o teu ensaio não pode passar de 1 hora. Ele tem que ser de 55 minutos, que tu vai dar uma aceleradinha no dia, se tu é a pessoa que fala mais rápido. Ou se tu é uma pessoa que, quando apresenta, tu fica mais tranquila e fala mais devagar, às vezes surge uma ideia no meio, né, de explicar de uma maneira um pouquinho diferente, então tu tem que fazer o contrário. Em casa, tu tem que ensaiar com 45 minutos, para no dia tu ter uns 5 minutos de folga. Porque é interessante a gente pensar numa apresentação, a gente não fugir muito do tempo. Se tu tem 50 minutos, o ideal é que a tua apresentação seja de 45 a 55 no máximo, né? A gente ter esse ali. Porque se a instituição está dando um tempo, é para ser seguido, né? Não é para a gente deixar e ficar lá 1h30 falando, né? Então, isso é importante até porque depois, se tu pretende seguir na carreira acadêmica, né? Ser professor, né? Não sei o teu nome aqui.
é importante a gente, depois da aula, né? Na aula tem um horário para dar aula, né? Então, se a aula lá tem 1h30, 3 horas, então tu tem que dar aula naquele período. Tu não pode terminar mais cedo e tu não pode passar daquele tempo, né? Então, essa apresentação é importante, né? E até mesmo para concurso, né? Para processo seletivo, assim, para concurso, daí, quando bate o tempo, encerrou, né? Ou até pode reprovar pelo tempo. Então, é bem importante. Essa questão do tempo é ensaio mesmo. É tu conseguir, nos teus ensaios, administrar. Então, ensaia sempre com cronômetro, com o celular, né? Bota ali o cronômetro quando começar. Ou até no PowerPoint tem um recurso também ali de apresentação. Que daí tu pode estar testando, bota ali quando for apresentar, ele cronometra o tempo que tu fica em cada slide e o tempo total. Então, isso é legal, que daí depois tu pode, né, quando termina, ele te diz quanto tempo tu ficou em cada slide, e daí tu sabe onde é que tu tem que dar uma acelerada, onde tu ficou talvez muito pouco tempo, talvez tenha que explicar um pouco melhor. É legal. Né? Tem um recurso de ensaio, ou também tu pode pegar e fazer gravando, né? Gravar a tua apresentação, que daí depois tu pode te assistir, né? E ver realmente o que precisa melhorar. Mas a questão de tempo é ensaio, né? E essa dica, assim, de 2 slides por minuto, né? É um bom tempo para tu ter uma previsão, né? Você tem que botar muito mais slide ou enxugar. Se tu fala muito rápido, dá até para deixar um pouquinho mais, né? Dá para deixar 2 slides e meio por minuto, assim. Mas nunca mais do que 3, porque senão é muito rápido. Esclarecido? Alguém tem alguma dúvida a mais? Então, é importante, né, justamente a gente conhecer cada tipo de apresentação, né, e se conhecer, né? Como a gente estava falando aqui da questão do tempo de apresentação, é importante a gente se conhecer, né? Como é que eu vou saber se eu falo muito rápido ou muito devagar? Se eu tenho mais, né, tenho que acrescentar mais coisas na minha apresentação, ou se eu tenho que reduzir, se eu não ensaio, né? Então, o ensaio é fundamental. Fazer muitos ensaios, quanto mais melhor, é a minha sugestão. Ah, que bom, ótimo, feliz. Então, espero vocês no evento, né, na aula da semana que vem, que vai ser sobre como encarar uma banca difícil. Vai ser bem legal, o conteúdo está muito bom. Então, se inscrevam lá, né, com cadastro com e-mail, e entrem também no grupo do WhatsApp, que vai ter um bônus exclusivo só para quem está no grupo do WhatsApp. Eu vou disponibilizar um material extra, né, para quem estiver lá no grupo. Então, entrem lá. E depois também, né, espero vocês lá depois fazendo parte do curso Surpreenda a Banca. Então, até a próxima live.